Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. Hoje tem Internacional em campo, hein? Copa Paulista, 3 da tarde no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Inter enfrenta o Botafogo. E olha, o técnico Ademir Fezan prometeu força máxima e cumpriu, hein? A Inter vai entrar em campo com o que tem de melhor para esta partida. Ele só não vai contar com o Caio Christian, lateral esquerdo, que sofreu uma lesão na panturrilha, mas quinta-feira volta a treinar. Claudinho passou por exames de imagens e constatou aí uma lesão grau 2 no adutor da perna direita, para por 20 dias. Então esses dois jogadores ficam fora, mas o Breno Santos vai ser poupado lateral direito, porque o Edson Júnior tem jogado um bolão na Copa Paulista. Então a Inter inscreveu todos os jogadores que disputam a Série D para esta Copa Paulista, porque sabe que é um confronto direto. A gente viu no fim de semana o União São João ganhando em Itapira da Itapirense por 3-2, indo a 13 pontos. Comercial, 2 derrotas seguidas, estacionou com 10. A Inter tem 8, está em terceiro. A Francana, que ganhou do Comercial, foi para o G4, é o quarto colocado agora com 6 pontos o time de Franca. E aí vem Botafogo 5 e Itapirense 4. Se o Botafogo ganha da Inter hoje, empata em número de pontos. A Inter ganhando, ela vai a 11 e assume a vice-liderança. Então, por isso que o Ademir Fezan vai colocar hoje o que tem de melhor e sábado contra o Goiatuba vai com time alternativo, porque a Inter já garantiu o primeiro lugar do grupo, é o primeiro no geral, né, o time limeirense, e aí só depende dele, ganhou, termina em primeiro lugar no geral. Então a provável Inter para hoje, provável quase que 100%, tá? Saula, novidade no gol, hein? Na lateral direito, Edson Júnior, a dupla de zaga titulada de Lucas Santos e Frazan. Na esquerda, o Samuel, menino da base, vem ganhando moral com o técnico Ademir Fezan e vem tendo boas atuações. Meio de campo com Clebinho, Cadu é importante no meio, hein? Vem marcando gols atrás de gols, jogando na meiuca, né? E o Michael Paulista, especialista na bola parada, será o meio esquerdo. E na frente o trio parada dura que a gente fala, né? Antônio Gabriel, Miguel Bianconi e também Lucas Douglas. Então tem hoje o senhor Limeirão em campo nesta partida contra o Botafogo. No primeiro turno, a Inter ganhou de 3-0 na abertura do campeonato. Cadu, Michael Paulista e Juninho marcaram os gols do Leão. Eu tô dando uma olhada aqui, lembrando, né, a Inter estreou ganhando do Botafogo 3-0, depois empatou em Franca 0-0, perdeu para o União São João 1-0, empatou com o Comercial 2-2 por 2 vezes. Perdia a partida e foi buscar o empate na raça com o Michel Paulista e com o Lucas Douglas. E na última rodada, a goleada em cima da Itapirense por 4-2 em Itapira. A Inter abriu 3-0, tomou 2 gols. O senhor Limeirão entrou em campo e marcou o gol da vitória no seu primeiro jogo pela Copa Paulista, tá? Dando uma análise aqui no Botafogo, a campanha do Fogão, né, da Pantera na Copa Paulista. Perdeu para a Inter 3-0, empatou em casa com o União São João 1-1. Perdeu o Come Fogo para o Comercial 1-0, bateu a Itapirense por 1-0 em Santa Cruz, né, no seu estádio em Ribeirão Preto, e vem de um empate sem gols contra a Francana. Então o Botafogo, neste momento, está fora do G4. Os 4 primeiros avançam para a segunda fase. Na Série B do Brasileiro, o Botafogo está correndo um sério risco de rebaixamento, que é o 19º. Vem de derrota para o Amazonas, que é o último, 3-0 fora de casa. Então, em 17 jogos, são 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Uma campanha muito ruim do Botafogo na Série B. E olha, joga hoje contra a Inter pela Copa Paulista e amanhã pega o Criciúma também em Ribeirão Preto. Então hoje, com certeza, ninguém da Série B é o time alternativo do Botafogo para essa partida. Estou vendo aqui os números, né? Dei uma pesquisada ontem no Memória da Inter. Inter e Botafogo, 60 encontros na história. A Inter ganhou 18, foram 17 empates e o Botafogo ganhou 25. A Inter marcou 65 gols e sofreu 77. A última vez que a Inter enfrentou o Botafogo em Ribeirão Preto foi pelo Troféu do Interior de 2022. O técnico da Inter era o Vinícius Bergantin. O Botafogo ganhou de 3-0. Foi no dia 28 de março daquele ano. Os gols: Matheus Carvalho, Dudu e Mantuan, todos no segundo tempo. A Inter não vence o Botafogo em Ribeirão Preto há 24 anos. Tem esse tabu, hein? A última vitória foi no dia 18 de março de 2001.
pelo Paulistão. E olha, 2-1 para a Inter com gols do Paulinho e do Vitor Hugo, meu grande amigo Vitor Hugo. O técnico da Inter era o Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, que já nos deixou, tá? De lá para cá, foram 7 confrontos em Ribeirão Preto. O Botafogo ganhou 5 e empatou 2. Então tem esse tabu de 24 anos sem a Inter ganhar jogando em Ribeirão Preto. Então, olha, convite feito. Hoje a nossa transmissão é apenas pelo Rápido no Ar. Então, 2h30 da tarde, comigo, Igor Sedano, Alexandre Freitas Pimenta, Miguel Mendes da Central da Inter e o William Henrique. Todos nós estaremos na cobertura de Botafogo e Inter. 3 da tarde é o jogo, 2h30 a gente abre a jornada direto do Rápido no Ar com prêmios, tá bom? Muito bem. Olha, o Santos tem reforço. O atacante Gustavo Cabaleiro, paraguaio, 23 anos, estava no Nacional. O Santos vai pagar US$ 1,5 milhão pelo jogador. Isso dá R$ 8.300.000 só por 50% dos direitos econômicos. O Vasco também queria esse jogador. Falando em Vasco, tchau na Copa Sul-Americana, hein? Playoffs valendo vaga nas oitavas de final. Ontem o Vasco massacrou o Independente Del Valle e não marcou. Aí num contra-ataque o Spinelli, parente do seu Milton Spinelli, da Peixaria Peixe Bom, abriu o placar, igualzinho o Canóbio, né? O Spinelli é a cara do Canóbio. E aí o Vasco continuou e empatou com gol de cabeça do Verratti. Mais uma vez vaias pro Vasco, mas ontem o time foi bem, só não conseguiu marcar, tá? Primeiro jogo foi 4-0 pro time equatoriano, Vasco fora da competição. Bahia também deu adeus. Quem mandou, né, Rogério Ceni, você jogar com um time reserva na Fonte Nova? Empatou 0-0 e ontem perdeu de 2-0 para o América de Cali, na Colômbia, com gols do Murilo e do Garcês. Hoje, 21h30, tem Grêmio e Alianza Lima no Sul. O Grêmio que perdeu o jogo de ida por 2-0. Hoje tem Brasileirão. Então, as atenções voltadas hoje para grandes jogos. Em 19 horas, Fluminense e Palmeiras, os dois que estiveram no Mundial e poderiam fazer a semifinal, mas o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Chelsea, o Flu avançou e depois caiu, né, nas semifinais. Fluminense e Palmeiras, 19 horas no Maracanã. Palmeiras que não tem o Bruno Fux com o terceiro amarelo, a dupla terá de zaga, né, Gustavo Gomes e Mikael. É 19h30, Corinthians e Cruzeiro, a gente vê um Dorival Júnior pressionado. Dorival tem 52,3% de aproveitamento no Corinthians. 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Corinthians só não terá o Ranieri volante suspenso, mas é uma força máxima que o Corinthians coloca em campo hoje. E esse Cruzeiro, né? Líder do campeonato, 3 pontos a mais que o Flamengo. Nos últimos 15 jogos ganhou 11. E tem o Caio Jorge em grande fase. Matheus Pereira em grande fase. Só que o Fagner não joga. Ele já não poderia jogar pelo empréstimo, mas ele recebeu o terceiro amarelo, fica fora. E o reencontro do Cássio, goleiro, na Neoquímica Arena contra o Timão, né? E para fechar, 21h30, tem Santos e Inter com o Neymar em campo. O Santos não terá o Tomás Rincon, volante com o terceiro amarelo. O Ilharão e o João Schmidt brigam pela posição. Então hoje de olho no Campeonato Brasileiro. Vamos fechar o nosso boletim hoje falando do Independente. Uma notícia que não foi nada agradável para o torcedor e emitida ontem à noite, nós falamos no Pimba nos Esportes, em primeira mão, e depois à noite a diretoria confirmou que o Gabriel Hilário, o xerife, o artilheiro com 4 gols, está sendo negociado com o futebol da Tailândia e muito provavelmente tenha que viajar entre hoje e amanhã. Então ele estaria fora da fase final do campeonato, um desfalque considerável, capitão líder. Então Gabriel Hilário está indo para o futebol da Tailândia e aí vai complicar muito, né? Porque a gente vê o Yuri, é o substituto do Gabriel Hilário, a dupla seria Gabriel Hilário, né? Sem ele, Yuri e Léo Lopes. Vai perder muito o Independente sem o Hilário, o zagueiro artilheiro com 4 gols. E hoje, na Gazeta de Limeira, e eu vou postar também no Rápido no Ar pela manhã, uma matéria exclusiva elogiando o Gabriel Hilário, falando dele, apertou, chama o Hilário, e agora vem essa notícia de que ele pode ir para a Tailândia. Então, se for, boa sorte, meu amigo, você merece. Jogou demais. Se não for, bom para o Independente, que conta com seu zagueiro artilheiro, com seu capitão para o jogo de sábado, 4 da tarde, contra o líder Tanabi,
no Pradão. No futebol feminino, as meninas viajaram hoje para o Rio de Janeiro. 4h30 da manhã, o busão partiu do Pradão para o Rio de Janeiro. As meninas dormem no Rio hoje, aproveitam um pouquinho, porque vão chegar na hora do almoço. E depois o jogo amanhã, às 3 da tarde, contra o Botafogo. É a última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, esta primeira fase. O Galo que perdeu todos os jogos até aqui, 5 jogos, 5 derrotas. O último para o Red Bull Bragantino, 3-0, e não marcou nenhum gol no campeonato. E no primeiro turno, o Botafogo abriu a competição, ganhando aqui no Pradão pelo placar de 3-0. Então a gente vai fechar o boletim hoje com os 3 gols que o Independente sofreu do Red Bull Bragantino no último jogo. Eu transmiti pelo YouTube do Independente. Então, desde já, um grande abraço, dê um like aí no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Estou lá no Instagram como Edmar Pimba. E olha, eu convido a você a entrar no meu Instagram, Edmar Pimba, e ver o depoimento do Piá sobre o pai. Ele participou do meu podcast e falou do pai. E o seu divino morreu no fim de semana aos 80 anos. É emocionante. Emocionante o que falou o Piá sobre seu pai. Tá bom? Acompanhe aí como é que foram os gols então de Independente 0, Red Bull 3. E amanhã a gente volta, tomara, falando da grande vitória da Inter hoje em Ribeirão Preto. Conto com sua audiência a partir de 2h30 no Rápido no Ar. Pimba! Cobertura da Giovana. Kathleen na velocidade. Ela e Giovana. Ela chegou na linha de fundo, vem cruzamento perigoso para a área. Falhou, uma zagueira sobrou para Gabi. Para trás a chance! Gol do Red Bull Bragantino. Na escapada pelo lado direito. Que velocidade daqui para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino pode ampliar, é pênalti aqui no Pradão. Gabi e a Clara. Autoriza a árbitra, Gabi. Perna esquerda. Partiu, bateu, pimba! Gol do Red Bull Bragantino. Gabi bateu muito bem, hein? No alto, sem chances pra Iaclara. Cobrança de lateral, igualzinho, gente. Olha a Cauane. Bate a bola da Bianca. Sobrou pra Isabela. Pra Cauane, entrou na área, vai fazer um golaço! Gol do Red Bull Bragantino. Cauane.